A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, nosso curso à distância. Lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de síntese do Novo Testamento. E a aula hoje, a aula de número 9, nós vamos fazer uma introdução à epístola de 1º e 2º Coríntios. Não deixe de comentar, não deixe de curtir sobre a nossa aula, pois isso ajuda muito na divulgação da palavra de Deus. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que a disciplina é síntese do Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento, a gente está sempre relembrando aos irmãos que é composto por 27 livros. No primeiro módulo, aprendemos sobre os Evangelhos e o livro histórico de Atos. Nesse segundo módulo, estamos estudando sobre as cartas paulinas. E no terceiro módulo, vamos estudar sobre as cartas universais e o livro profético do Apocalipse. Então, esse cânon sagrado, ele é composto por esses 27 livros e o apóstolo Paulo, ele é o maior autor ou o maior compositor das epístolas ou cartas, tá bom? O apóstolo Paulo tem 13 cartas aí escritas. Uns dizem que é 14 porque vai atribuir o apóstolo Paulo a autoria aos hebreus. Entretanto, não se tem podemos dizer assim, uma evidência tanto interna como externa que é Paulo. Mas a gente pode ver a influência da literatura, do pensamento da teologia paulina na carta aos hebreus. Então, se Paulo não escreveu, ele foi muito influente na teologia e no estilo literário. Então, vamos hoje estudar sobre 1º e 2º Coríntios, tá bom? A gente já viu anteriormente a diferença de carta e epístola, tá bom? A gente não vai tocar mais nesse assunto. Essa carta aos Coríntios, Paulo chega nessa cidade, você pode acompanhar, fazer essa leitura em Atos, capítulo 18, na sua segunda viagem missionária, ali no ano 50 depois de Cristo. Então, ali a gente já tem a chegada do apóstolo Paulo naquela cidade, e ali ele vai implantar aquela igreja, onde a gente vai ter muitas doutrinas e muitas coisas a serem corrigidas naquela igreja. E a gente vai perceber que justamente a palavra-chave é correção. Por quê? Era uma igreja que estava enfrentando algumas dificuldades e Paulo vai corrigir. A gente vai perceber que não adianta apenas um evangelista, um pastor, fundar a igreja e deixar essa igreja andar por conta própria. Ele tem que estar sempre supervisionando, doutrinando, corrigindo, para que essa igreja possa crescer, não só em quantidade, mas também em qualidade. E principalmente na sã doutrina do Evangelho. Tá bom? O versículo-chave está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, que vai dizer assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando a gente percebe e faz uma leitura à carta aos Coríntios, a gente vai saber ali na leitura do apóstolo Paulo na Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo. É uma carta de autorreflexão, de autojulgamento, de autoconhecimento. Por quê? Se o homem conhece a si mesmo, se o homem conhece quem ele é, se o homem conhece a sua estrutura psicológica, espiritual, esse homem ele vai saber onde ele vai ter algumas dificuldades e até mesmo de deslizes espirituais e doutrinários. Então, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É o que o apóstolo Paulo quer falar. Então, examine-se
Primeiro, faça uma leitura, um autoconhecimento, examine-se a você, para que depois você possa julgar futuramente alguém. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus. Como é que pode um cego guiar outro cego? Como é que você vai apontar, né, o cisco que está no olho do teu irmão, se no teu a sujeira é maior? Então a gente vai perceber que era uma igreja que estava tendo dificuldades, deslizes, e esses deslizes estavam acontecendo porque não examinava a sua postura os crentes de Corinto. Paulo vai até dizer que eles são imaturos, né? Que não pode levar um alimento sólido, vai ter que levar um alimento para criança, né? Então perceba que é uma igreja muito avivada, uma igreja grande que cresceu, entretanto uma igreja imatura, era a igreja de Coríntios. Se nós observarmos, a cidade de Corinto era rica, era uma cidade portuária, possuía 2 portos, tá bom? Que essa era uma capital da província da Acaia, foi reconstruída pelos romanos em 44 a.C., era um grande centro comercial, vamos dizer assim, os cidadãos de Coríntios se orgulhavam de sua cultura, de sua arquitetura, das obras de arte. Era uma cidade tremendamente idólatra, lasciva e perversa. Se nós observarmos aí abaixo nesse slide, nessa paisagem, que é a passagem marítima que cortava a Grécia. Então Corinto ficava nessa cidade aí, nessa parte de cima. Era uma cidade que estava localizada num planalto. Era uma cidade bem localizada, uma vista, né, muito bem, vamos dizer assim, proveitosa de praticamente de toda a Grécia e de toda a parte marítima, tá bom? Conforme Atos 18, Paulo plantou esta igreja na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 depois de Cristo. Ficou cerca de 1 ano e meio pregando e ensinando como apóstolo e missionário naquela igreja. A igreja nasceu na casa de um casal, né, de Áquila e Priscila. Na terceira viagem missionária, estando ele aí em Éfeso, ele vai desejar de ir de novo a Coríntio. Se a gente observar na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ele vai andar bastante, tá bom? Ele cria um laço muito afetivo com os coríntios, porque ela estava numa cidade estratégica. O apóstolo Paulo está fazendo suas viagens, pegando barcos para atravessar e andar ali pelo menos pela toda aquela Grécia antiga ali, principalmente a Macedônia e Capadócia. Então, Corinto era a cidade ali portuária e isso ajudava muito o apóstolo Paulo nessa questão de, vamos dizer assim, de transição nas suas viagens missionárias. Tá bom? Ficava num penhasco, né, num elevado plano. Era uma cidade muito formosa, tá bom? Tinha seus 556 metros de altura. Lá foi edificado o templo da deusa Afrodite, né? Ou Vênus, né? A deusa conhecida como a deusa do amor. E ali estava ali 1000 prostitutas culturais dentro daquele templo, ao ponto de haver, né? A gente vai perceber que muitos daqueles cidadãos de Coríntios acabavam indo para esses templos, o templo da deusa, e ali eles se prostituíam, né? Fazia toda aquelas orgias, e era uma cidade, gente, que infelizmente tinha essa parte idólatra e muito lasciva e imoral sexualmente falando, tá bom? Poderíamos até transliterar no grego a palavra koritiniazar
significa prostituir. Perceba que a cidade de Corintos, as pessoas ligavam a prostituição a práticas imorais e sexuais. Estima-se que nos dias do apóstolo Paulo, a cidade fosse habitada por 250 mil homens livres e 450 mil escravos. Então, é uma cidade aí grande e bem populosa, né? Era uma cidade muito bonita, dá para vocês perceberem. Vocês aí tem um templo de Afrodite, né, em Corinto, grande, porque tinha, segundo alguns historiadores, 1000 prostitutas, e a gente vai observar algumas coisas que aconteciam lá em Corinto durante essa, vamos dizer assim, aquela parte cultural de cultuar a deusa Afrodite. O que é que acontecia? A gente vai ver isso mais na frente. Era uma igreja formada por gregos, ex-escravos da Itália, veteranos do exército romano, empresários, oficiais do governo, gente do Oriente Próximo, judeus, escravos, e também a igreja era formada por ex-prostitutas dos templos pagãos. A gente vai perceber que essa primeira carta, quando a gente fala de Jesus, esta é uma epístola que nos apresenta o Senhor Jesus como a loucura mais sábia que existe. Cristo é a sabedoria e a justiça, a santificação e a redenção, e o único a qual nos devemos nos gloriar. Não se gloriar na riqueza, não se gloriar na beleza da cidade, não se gloriar, vamos dizer, na questão financeira, no status, então, mas se gloriar em Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é loucura e também o evangelho é o poder de Deus. Então a gente vai perceber isso na carta aos Coríntios. Ao longo do tempo, Paulo ensinando ali, ele percebe que a igreja ela não gerou uma maturidade espiritual nos membros, ao ponto de ele chamar de crianças em Cristo, tá bom? Cresceu no seio da igreja uma quantidade enorme de problemas sérios, tais como a gente vai ver isso mais na frente, divisão na igreja, abusos sexuais, vai ter muitas coisas aí que a gente vai observar. Então, a mensagem da carta, nesta carta, Paulo vai tratar de uma série de assuntos controversos que assolavam a igreja imatura. Eram muitos os desvios de personalidade, de caráter, de doutrina. Assim como a cidade, a igreja também era um ambiente confuso. Corinto foi escrito para combater esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamentos que essa igreja estava tendo. Então, Corinto era a igreja problemática. Então, deu muita dor de cabeça ao apóstolo Paulo. Então, a igreja de Corinto, vamos entender por que era uma igreja problemática. Dentro de um esboço da carta, é interessante, professor, eu estou escalado para dar uma doutrina, estou escalado para pregar, e de repente se tem um tema, e eu queria entender como é feita a carta aos Coríntios. Então a gente vai ter um esboço, a gente pode dividir aí pelo menos 1 Coríntios em 6. Do capítulo 1 ao 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre as divisões ministeriais. Capítulo 5 e 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre a imoralidade sexual na igreja. No capítulo 6, especificamente, o apóstolo Paulo também vai trabalhar sobre processos judiciais entre irmãos. A quarta parte, que está dividida, a epístola, o capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar sobre problemas matrimoniais, que era sobre cônjuges que negavam manter relações sexuais e outros cônjuges que, quando se convertia, acabam deixando seu esposo, sua esposa, porque não era crente. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se você se converteu, permaneça casado.
só venha, né, ser a favor do divórcio, ou só venha se separar, se vocês foram abandonados, se vocês foram, vamos dizer assim, escanteados e largados. Mas o crente que se converte, ele jamais deve deixar o seu cônjuge porque não se converteu. No capítulo 7, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre isso. Também a questão sexual, porque alguns da igreja de Coríntios, quando se tinha Santa Ceia, eles não queriam ter relações sexuais com seus cônjuges e outros se negavam, né? Por questão de jejum, de oração e até algum trabalho importante, né? Em nossos dias, contextualizando, vai ter aniversário do coral, aniversário do conjunto, da juventude, vai ter aniversário de algum departamento e alguns membros acabavam tendo um jejum prolongado, atingindo também a parte sexual e não queria ter relação sexual e estava tendo alguns problemas matrimoniais. Então, no capítulo 7, Paulo vai trabalhar muito sobre isso. A gente vai perceber que Paulo vai trabalhar o capítulo 7 e 8, 9, vai trabalhando isso. Quando a gente chega ali, o 10 e o 11, a gente vai ver a profanação da Santa Ceia do Senhor. Cristãos que estavam, né, que não estavam discernindo o corpo de Cristo. Vai ver isso mais na frente. E o capítulo 12, a ignorância quanto aos dons espirituais. A gente vai ver que os coríntios estavam desinformados do uso correto. A gente vai ver que era muita língua estranha, era muito movimento e uma desordem. E ali onde a gente vai observar o apóstolo Paulo falando que o culto ele deve ter ordem e decência, tá bom? Então, se você tiver escalado para dar uma doutrina ou vai escolher algum desses temas, perceba que esse esboço vai lhe ajudar a compreender o assunto para que você possa trabalhar, tá bom? Então, é uma carta muito doutrinária que dá para se trabalhar bem, tá bom? Vamos lá para os problemas que aconteciam em Coríntio. Primeiro a gente vai trabalhar sobre a divisão na igreja de Coríntio. O que é que se tinha lá? Facções hostis ao evangelho cresceram dentro da igreja. A gente vai perceber que a igreja é a unidade do corpo de Cristo. E essa unidade estava abalada. Por quê? Existiam lá 4 partidos. E capítulo 1, versículo 12 vai falar: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. E então estavam juntos na igreja, mas não estavam unidos em Cristo. Então Paulo condenava severamente a carnalidade deles. Então, o que a gente vai perceber aqui? A gente vai observar que o grupo que era de Paulo diz assim: eu sou de Paulo porque foi Paulo que fundou a igreja, foi Paulo que ensinou primeiramente essa igreja, Paulo que nos doutrinou. Mas aí tinha outro grupo que era de Apolo. Eu sou de Apolo porque Apolo é mais eloquente. Apolo tem uma influência, uma convicção de pregar melhor que de Paulo. Paulo é muito rude. Mas existia outro grupo que era o de Cefas, que era Pedro. Eu sou de Pedro porque Pedro é apóstolo. Paulo não é apóstolo. Paulo se converteu um dia desses. Então, eu sou de Pedro. Pedro sim que é homem de Deus. Pedro sim que é crente. Pedro sim foi que viu Cristo. E existia um outro grupo que era os de Cristo. Pelo incrível que pareça, esse era o grupo que dava mais problemas. Por quê? Os que diziam que era de Cristo não se submetia nem aos que era de Paulo, nem aos líderes que era de Apolo, nem de Cefas. Aqui vai surgir um grupo que futuramente em nossos dias hoje são os desigrejados. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de congregar, de ir para a igreja, porque a igreja sou eu. O meu pastor é Cristo.
Então, esse grupo que era de Cristo se consideravam mais espirituais e eram os mais insubmissos e eram os que davam mais problemas dentro da igreja. E a gente vai observar que a pessoa que diz que a igreja é ele, mas não congrega, está mentindo. Por quê? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma unidade. A igreja é um conjunto de pessoas. O indivíduo, ele é o templo e a morada do Espírito Santo. Um indivíduo, ele não é a igreja. A igreja é um conjunto de pessoas reunidas, unidas em Cristo. E dentro dessa igreja, dentro desse corpo, existe o braço, existe a perna, existe os dedos. Cada um tem a sua função. O cabeça é Cristo. Então, quando alguém diz que é igreja e não congrega, é um desigrejado, ele é antibíblico. Ele está equivocado. Ele está ferindo as Escrituras. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É uma unidade, é um grupo de pessoas reunidas em Cristo. É o que a gente chama de igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então essa conversa, eu sou igreja. Igreja é um grupo de pessoas que glorificam e adoram a Cristo, que estão submissas a Cristo e ao ministério. Então, a igreja tem Cristo como cabeça, tem os pastores, doutores, profetas, ministros, diáconos, líderes e toda a membresia. Isso é igreja. Tá bom? Então, só desfazendo por desigrejado, eu sou de Cristo, muito espiritual, muita língua estranha, mas não se submete nem ao ministério da igreja e nem a muito menos aos líderes que Deus levanta. Então, esse grupo que dizia que era de Cristo trazia muito problema dentro da igreja. A outra situação que o apóstolo Paulo vai trabalhar, além das divisões na igreja, a imoralidade. O que acontecia? Incesto. Havia na igreja um jovem que, possuindo a madrasta, a gente vai observar isso, que nem a perversa cidade de Coríntio admitia tal perversidade. E a igreja estava tolerando. E aqui eu quero só abrir um parênteses, vou falar mais na frente. Paulo vai dizer assim, vamos abrir aqui, vamos ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 5, vamos ler aqui a partir do versículo 1, vai dizer assim, agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a sua própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês devem ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês que estão fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí, pessoalmente, mas em espírito estou com vocês, e agindo como se estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito, e que ele, olha aqui o apóstolo Paulo vai dizer, olha que coisa tremenda, deve ser entregue a Satanás. Entregue esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está querendo falar com isso? Infelizmente, irmãos, é pesado o que eu vou falar. Muitos líderes, e isso quando eu falo líder, tanto ministeriais como líderes de departamento, permite
algumas coisas erradas dentro da igreja, porque aquela pessoa canta bem, tem um dízimo bom, prega bem, e de repente, até mesmo por amizades, tem uma afinidade, sei lá, cresceu junto com aquela pessoa, uma amizade muito fina, e deixando, irmãos, essas pessoas imorais dentro da igreja. Isso vai causar, gente, aquilo que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, vontade de vomitar essa igreja, essa liderança que permite isso. Então o apóstolo Paulo vai dizer, rapaz, nem os pagãos cometem isso e vocês estão se orgulhando. Vocês estão permitindo. Eu não estou aí não, mas eu estou sabendo de tudo. Não posso estar aí fisicamente, mas eu estou em espírito. Entregue, se reúne, entregue esse homem a Satanás, gente. Não pode estar fazendo isso. Então, se diziam tão espirituais, mas sem sabedoria e temor de Deus. Então o pecado contaminava aquela igreja e gerava confusão no corpo de Cristo, irmãos. Então, perceba que coisa horrível estava acontecendo na igreja de Corinto. E as pessoas sorrindo como se nada tivesse acontecido. Então, o Senhor nos chama a atenção através dessa aula, que a gente não deve negociar os valores morais, espirituais, bíblicos, para agradar ninguém. Pode ter o maior dízimo, pode ser amigo de infância, pode cantar bem, pode pregar bem, pode ser muito útil na obra, mas para viver uma vida de pecado e tendo oportunidade e a gente abraçando, não. Disciplina. Afastar. Paulo vai ser muito pesado, alguém pode até, mas Paulo pediu. O que Paulo está dizendo é, afaste. Disciplina ele. Entregue a ele a Satanás. Porque o que ele está fazendo não é normal, gente. Não é normal. É um caso de incesto, gente. Então, a gente percebe aí o que está acontecendo, o problema dessa igreja. O primeiro, divisões na igreja. Segundo, imoralidade sexual. Outra situação que estava acontecendo era o litígio. Por que isso? Litígio, gente, é uma ação judicial. Estava sendo entregue nos tribunais. Tá bom? O que é que vai acontecer? Havia crente levando crente na justiça comum para resolver problema de igreja. Eu queria ler aqui com vocês, 1 Coríntios, capítulo 6. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar. Quando algum de vocês tem uma queixa contra o irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus para que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus é que julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que vocês não são capazes de julgar essas pequenas coisas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas desta vida. Porquanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgar essas coisas? Versículo 5. Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão que se deixa juízes pagãos julgarem esse caso. Só do fato de existir questão entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a justiça? Não seria melhor ficar como em prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra seus próprios irmãos.
Olha que situação, gente, difícil. Paulo vai ver aqui a carnalidade do povo. Eram tribunais pagãos julgando assuntos bíblicos do cristianismo, espirituais da igreja. Onde estava o amor cristão, gente? O exemplo de Cristo. Porque todos nós sofremos danos, temos problemas dentro da igreja, sim. Então, existe o ministério da igreja justamente para isso. E aqui eu queria falar de alguns padrões, de alguns princípios espirituais. Primeiro é Salmos 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, a primeira coisa que nós somos irmãos. E segundo, devemos viver em união. Isso é um princípio. Irmãos em Cristo e devemos viver em união. Primeiro princípio. Segundo princípio, Jesus vai dizer, se algum irmão pecar contra você, fizer alguma coisa contra você, peça perdão. Se ele não aceitar, chame alguém como testemunha para que você está pedindo perdão. Terceira situação, terceiro princípio, se porventura, perdoe. Quantas vezes eu vou perdoar? 70 vezes 7, né? Perdoe quantas vezes for preciso. Mas o que acontece é que problemas dentro da igreja devem se resolver dentro da igreja. Não precisa levar à parte judicial. Paulo vai dizer que está sobre a igreja o papel de julgar o mundo, os crentes. Como é que a gente vai levar problemas dentro da igreja para a parte jurídica? Se existe estatuto da igreja. Isso aqui é muito feio. Isso aqui Paulo vai dizer, isso aqui é coisa carnal, gente. Paulo vai falar de uma situação que a gente chama de a falta de comunhão entre esses irmãos. Recentemente eu estava vendo no Instagram uma página, né, que se diz cristã e que fica trazendo escândalos que existem dentro da igreja. E ali pessoas que são do mundo começam naquela página a falar coisas. Recentemente postaram um áudio de uma filha de um pastor, homem de Deus, homem crente, e ali coloca na internet o áudio da filha dizendo que o pai não é o mesmo. Depois que teve um novo casamento, a mãe faleceu e o pai mudou. Todos nós temos defeito, todos nós temos erros, falhas. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Agora imagine você pegar, às vezes a filha mandou o áudio para alguém de confiança, aí aquela pessoa vai, pega aquele áudio, joga na internet, degredindo a imagem do pastor, dizendo que o pastor mudou, que já não é a mesma pessoa, que é rude. Então perceba que surge dentro da própria igreja. Isso é feio, isso é coisa carnal. E quem faz isso será cobrado. Será cobrado. Pensa que está alertando, pensa que está divulgando. Devemos usar a página para falar do Evangelho. Devemos usar a internet não para viralizar, mas sim para edificar, para salvar vidas. Então as pessoas querem viralizar, querem ficar famosas e trazem escândalo e problemas da igreja e traz para a internet. Então veja a contextualidade. O que estava acontecendo na igreja de Corinto é mais ou menos o que a gente vê em nossos dias hoje. Joga lá na internet. Resolve, rapaz. Dentro da igreja existe o ministério, existe a liderança da igreja para isso. Dentro da igreja existe o conselho de ética, existe presbítero, homens de Deus, mulheres de Deus, para que possam resolver esse assunto. Então, perceba que esse era o terceiro problema da igreja. Irmão processando irmão e levando, escandalizando o evangelho para ímpios. O quarto problema que estava tendo naquela igreja era a fornicação e prostituição.
Como a gente falou no início da aula, existia lá o templo de Afrodite, né? A igreja em Corinto. Afrodite, segundo a mitologia grega, era a deusa do amor. E ali existia uma prostituição religiosa, existiam festas que eram dedicadas à deusa, né? E ali, música, animais, comidas, bebidas, excesso de várias coisas se acontecia ali. Então, o que é que a gente consegue perceber? Alguns membros da igreja estavam se envolvendo com as prostitutas dos templos pagãos. E aqui muitos iam, rapaz, através de uma filosofia mundana, que era do gnosticismo, né? Que o corpo é mau e o que vale é o espírito. O que eu faço com o corpo não afeta a alma. Era o dualismo filosófico grego. A carne é má e o espírito é bom. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não é lícito, gente. Né? Nem tudo, Paulo vai dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso ir para o templo pagão? Posso, mas não me convém, não me é edificante. Aí Paulo vai lembrar que o nosso corpo é templo e morada, é a habitação do Espírito Santo. Então, o pessoal de Corinto estava indo lá participar dessa, vamos dizer, dessa festa, desse culto pagão. Vamos lá. Existia dentro da igreja uma filosofia mundana. Vou explicar isso melhor. Tinha alguns gnósticos, e a gente aprendeu isso no Evangelho de João, que os gnósticos diziam que o que vai ser salvo é a alma, né? O espírito, e o corpo não presta para nada. É o que eles diziam. E isso é errado porque nosso corpo será transformado. O pecado, ele começa nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Então, pecamos sim. A Bíblia vai dizer que pecamos por pensamentos, por palavras e por ações. Então, o corpo faz parte sim da purificação e da santificação do crente. Então, o homem será julgado por suas obras. Tá bom? Então, eles acabavam influenciando esse povo aí para o templo pagão. Vamos dizer que uma vez no ano, ou sei lá, se era todo final de semana, os crentes indo. E pessoas, gente, casadas, 1000 prostitutas. Deixava a mulher lá com os filhos e ia-se embora se prostituir. Aqui são pessoas que, de repente, em nossos dias, eu vou para ali, para o terreiro de macumba, vou ali para um terreiro de umbanda, e depois eu vou cear, depois eu vou adorar Deus aqui no templo. Lembrando que quem está em Cristo, nova criatura é. Se quer continuar com aquela religião pagã, fique por lá. Mas o cristianismo é um Deus só. Adoramos simplesmente a Deus. Quando digo adorando a Deus, a gente adora a Trindade, né? Então, nós somos, adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a gente não se envolve com as coisas pagãs, e ainda mais se prostituindo e fornicando. Então, esse era o outro problema que estava na igreja. E depois viu um pessoal com a cara mais lesa, querendo cear e querendo participar dos departamentos, cantar no coral, querer uma saudação, querer a oportunidade da aula na escola dominical, mas no dia anterior estava lá se prostituindo. Então, olha o que estava acontecendo no meio da igreja. Uma outra situação que a gente vai perceber é justamente a questão da Santa Ceia ainda, a irreverência na ceia. O pessoal comia, gente, comia valendo. Paulo vai perguntar se eles, olha, comam em casa, quer beber, quer comer, se alimenta em casa.
quer comais, quer bebais, faz aí tudo para a glória de Deus. Então, o pessoal comia valendo, pensava que a ceia era, sei lá, uma festa, um rodízio de carne, um rodízio para que as pessoas pudessem comer de forma irreverente. Então, o apóstolo Paulo vai bater muito nessa questão, que se deve ter ordem e decência também na hora de comer e de beber. Um espere pelo outro. Eu lembro de uma ocasião que de repente estava sumindo o pão da ceia que a gente guardava para os irmãos cearem no domingo, e também o suco da uva, né, o vinho. E certa vez eu fui na cozinha, e quando eu abri a cozinha, a gente abre lá a porta, tinha um rapaz, ele tem um pouco de distúrbio psicológico, mental, eu não vou dizer o nome dele por questão de ética, e ele estava comendo justamente o pão e tomando vinho. E eu falei: fulano, como é que você faz um negócio desse, homem? Isso aqui está consagrado, esse pão aqui é para os irmãos. Aí ele: oxe, melhor consagrado do que fosse oferecido a demônio. Aí eu: pô, rapaz, faz sentido o que ele falou, mas disse: mas homem, isso aqui não é para você encher a barriga, isso aqui não é para você saciar a sua sede e nem sua fome, isso aqui é na medida certa. Mas eu achei interessante o que ele falou: é melhor comer uma comida santificada, consagrada, do que oferecida a deuses pagãos. E me chamou a atenção, mas assim, acontece de algumas pessoas passando necessidade por questão psicológica acabar comendo toda a comida da ceia. Então está acontecendo isso aos coríntios. Tinha irmão que não estava ceando, não dava o pão e o vinho, não dava para todos, porque tinha uns benditos, crente gosta de comer, então aproveitava o momento para comer lá. Então Paulo vai falar dessa irreverência na Santa Ceia, né? A outra situação era o mau uso dos dons espirituais, tá bom? Justamente o partido que dizia que era de Cristo se diziam mais espirituais e eram os que davam mais trabalho. Então, com todos estes problemas espirituais, julgando falar em línguas estranhas, desprezavam a fé comum e buscavam coisas extraordinárias. Então, o pessoal que dizia que era de Cristo, gente, era muita língua estranha. Olha, língua estranha, profecia e cura, operação de milagres. Pense um pessoal que fazia a maior desordem, era o pessoal que se dizia que era de Cristo, muito espiritual. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que os irmãos devem procurar ter os melhores dons. Dentro dos dons espirituais, a gente pode dividir em elocução, poder e inspiração. Os dons de elocução é palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito. Os dons de poder, esses eram os dons que o pessoal que dizia que era de Cristo queria, né? Fé, dom de cura, operação de milagres e profecia. E Paulo vai falar do dom de inspiração, que é a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então Paulo vai dizer: olha, busque aí os melhores dons. E no capítulo 13, Paulo ele vai bater na questão das línguas estranhas, porque era uma desordem mesmo, era um mau uso. Era todo mundo falando em línguas estranhas, querendo falar em línguas, justamente o que dizia que era de Cristo, os espirituais. Então Paulo no capítulo 13 vai tratar desse assunto, vai dizer: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada me serve. Então, se diz ser de Cristo, mas não ama o próximo, não ama a liderança, não se submete à liderança. Então, Paulo vai dizer: olha, entre o dom e o fruto, é melhor o fruto. Paulo vai dizer que entre fé, né? Eu acho que está aqui no próximo slide. Entre fé, esperança e amor, o maior deste é o amor. Então, existia essa desordem no culto,
o apóstolo Paulo vai dizer que tudo deve ser com ordem e decência. Você vai ver isso no capítulo 14, você observando, vai lendo lá, você vai observar isso, tá bom? Então, o outro problema que tinha era o mau uso dos dons e a desordem no culto. Por quê? Se as pessoas não utilizam bem os dons espirituais, vai causar desordem no culto. E essa desordem no culto também era muita coisa que se tinha lá, tá bom? Era os incrédulos rindo da igreja, assistindo aquele espetáculo, aquela anarquia. Parecia um circo, não parecia culto, era uma anarquia. E o pessoal ia para a igreja e ficava rindo. Paulo vai falar isso. No capítulo 14, versículo 23, vocês vão observar lá, tá bom? A outra questão, no capítulo 15, Paulo vai tratar acerca de um problema que estava existindo, dúvidas sobre a ressurreição de Cristo. E algumas pessoas que não estavam acreditando na ressurreição de Cristo. E quando a gente chega no capítulo 15, eu queria ler aqui com vocês, Paulo vai dizer assim: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, a qual vocês aceitaram, a qual continuam firmes. A mensagem que eu anunciei a vocês é o evangelho por meio ao qual vocês são salvos, se continuarem firmes neles, a não ser que não tenha adiantado nada para vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que eu recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado, no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos, apareceu uma só vez a mim, mais de 500 seguidores, do quais a maior parte ainda vive e alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois, apareceu também a mim, como nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, até nem mereço ser chamado de apóstolo, porque o pessoal de Corinto dizia que Paulo não era apóstolo. Persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu, nem que tenho feito isso de graça, mas sim o que está comigo. Se a nossa mensagem é Cristo que foi ressuscitado, como alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar, se não existir a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado? E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Então existia lá um grupo de pessoas que já não acreditavam na ressurreição de Cristo. E Paulo vai dizer, olha, ele apareceu a 2 discípulos de Emaús, ele apareceu às mulheres que estavam no sepulcro, ele apareceu aos 12, ele apareceu a mais de 500 pessoas e ele apareceu a mim, que era ruim. Então Paulo vai dizer que e apareceu a muitos que estão vivos e que outros morreram. Então Paulo vai dizer, olha, não existe dúvida acerca da ressurreição de Cristo. E se ele não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Então, essa é a primeira carta, epístola aos Coríntios, tratando toda essa questão, tá bom? Então, a conclusão dessa carta é que Paulo, ele encerra esta carta mostrando o valor que ela tem. O valor que ela tem. Vai falar a questão ali da carta também, da oferta que foi levantada, para os pobres da Judéia. Timóteo queria levar esta carta. Então a gente vai observar que esta carta, para quem gosta de dar doutrina, tem muitos assuntos pertinentes. É uma carta prática para quem gosta de falar sobre assuntos doutrinários. A carta aos Coríntios é uma carta que os irmãos podem ficar muito à vontade.
E Paulo vai encerrar essa carta com as suas saudações, com as suas notícias finais ali da Ásia, e encerra com a bênção apostólica, que é aquele estilo literário do apóstolo Paulo que a gente viu. Já a carta aos 2 Coríntios, o que é que a gente vai perceber? A gente vai observar que a palavra-chave na segunda carta aos Coríntios é a defesa. O capítulo 4, versículo 5, Paulo vai dizer assim: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor. Então a gente vai perceber que é a autoria de Paulo, deixa bem claro no capítulo 1, versículo 1, como 1 Coríntios. A gente vai observar também que a autoria é de Paulo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Na primeira carta, Paulo vai corrigir. Paulo vai tratar dos problemas que existiam. Na segunda carta, Paulo vai fazer a defesa do seu ministério. Porque, como a gente viu em 1 Coríntios, as pessoas estavam acusando que ele não era apóstolo, porque ele não foi testemunha ocular de Cristo. E Paulo vai dizer que Cristo apareceu para ele. Então, Paulo vai fazer a defesa do seu ministério. E ele vai mostrar uma importância muito grande. E a gente vai observar que a segunda carta ao Coríntios é uma carta mais de reconciliação. Tá bom? Então, na primeira carta ele bate, na segunda carta ele vai se defender e vai tratar já mais de assuntos de reconciliação com aquele povo. Tá bom? O propósito da carta. O Espírito de Deus levou a Paulo a escrever essa segunda carta, né? Paulo recebe esse relatório e a gente vai observar assuntos que vai ser tratado ali, né? Um grupo de judeus, aparentemente ali, que acusava Paulo de quê? De proceder como um mundano. No capítulo 10, versículo 2, eu quero ler rapidinho aqui, só para vocês terem ideia. Olha o que eles vão dizer. Dizem que eu sou humilde quando eu estou com vocês, mas duro quando eu estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês, em nome de Cristo, que fui carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos coisa de motivos humanos. O que é que eles estavam acusando? Dizendo que Paulo agia de forma mundana. Paulo era duro. Aí Paulo vai dizer assim: façam o que é certo, que eu não vou ser duro. Façam o que é correto e eu não serei duro com vocês. Eu sou duro porque vocês fazem coisas ruins e me acusam aí de mundano. Vão acusar Paulo de covarde. Vocês vão observar aqui, ele vai dizer assim: não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer: as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Ô irmão, isso aqui, irmão, pense numa coisa dura ouvir isso. Paulo é mundano, rapaz. Paulo é pior do que os pagãos. Paulo é duro. Olha, irmão, permita a expressão. Paulo é frouxo, Paulo não é homem não, rapaz. Só é duro nas cartas, mas quando chega aqui, é muito ajeitadinho, é covarde. Olha que dureza, irmão, para alguém que enfrentou tantas coisas na viagem missionária, para alguém que fez tantas coisas pelaquela igreja, fundou aquela igreja, doutrinou aquela igreja e depois levar nome de mundano e de covarde. Vão acusar ele de não ter as credenciais genuínas de um apóstolo. O capítulo 3 de 2 Coríntios, veja o que eles vão dizer. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns,
Nós precisamos entregar carta de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Olha a questão agora. Eu vou dizer assim: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela nos estava gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Se você observar o capítulo 3, eu vou resumir aqui, eles vão dizer que Paulo não tem a credencial de um genuíno apóstolo. Vão dizer que Paulo é enganador, insensato. Então, a segunda carta aos Coríntios, Paulo vai se defender. É Paulo se defendendo o tempo todo. E Paulo vai dizer assim: mesmo eu me gastei e me deixarei gastar por vocês, mesmo amando vocês e não sendo amado. É duro, né, irmão? Escrever essa carta, falar isso para uma igreja que você fundou. Você fez um trabalho lindo, missionário, e os irmãos acusaram você de covarde, de mudando, de que não é apóstolo, de enganador, de insensato. E ele diz assim: eu me gastei e me deixarei gastar, amando-vos mesmo que não sendo amado. Então, essa segunda carta aos Coríntios é Paulo trazendo, se defendendo muito, tá bom? Nós vamos observar que dentro dessa carta ele não teve sossego para ficar em Troade. Começa a ter muitas situações que vai acontecer. O capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: portanto, para não entristecê-los de novo, resolvi não ir ver vocês. Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês que eu tenho entristecido. Paulo vai dizer assim: mas rapaz, minha alegria é fazer a obra, é fundar essa igreja. Aí Paulo vai dizer assim: eu estou em Éfeso, bem pertinho de vocês, mas eu não vou visitar vocês, porque bateu uma tristeza em mim. Porque, mesmo, olha, é duro, gente. Eu quero que vocês sintam essa dor. Você ensinar alguém, amar alguém, e essas pessoas dizem assim: rapaz, eu não quero ver vocês não. Eu não quero que vocês venham. Oxi, quando vem pra cá, oxi, que caba, hein? São mais Apolo. Gente, são mais Cefas. Eu sou de Cristo. Esse camarada aí, caba ruim. Rapaz, alguém que se dedicou tanto a essa igreja. Então perceba, mas professor, eu não sabia que isso tinha na carta aos Coríntios. Tem. E tem gente que é assim, infelizmente, na obra de Deus. Então, dentro da igreja existem pessoas tóxicas. Você pode fazer o que for pela igreja, mas sempre vai ter alguém que vai falar de você. Nunca vai ter unanimidade. Nem Cristo foi unânime. Foi traído por alguém que estava com ele. E traído por um beijo. Imagine Paulo, irmãos. Então a gente vai perceber que é uma carta triste. Paulo vai dizer assim: eu ia até visitar vocês. Estou aqui pertinho, mas não vou mais não. Pô, não, porque eu causo tristeza em vocês. E agora quem está triste sou eu. Então a gente vai perceber muito isso. A gente vai perceber essa questão da data. Era os últimos, vamos dizer assim, dias de Paulo praticamente, os últimos anos de Paulo, porque se ele estava em Éfeso, a gente vai observar que foi na terceira viagem missionária que Paulo esteve em Éfeso,
Porque em Corinto ele teve a primeira vez na segunda viagem, na terceira viagem ele está em Éfeso, e ali em Filipos, por ali, tá bom? Que é quando ele vai começar a fundar aquelas igrejas lá. E isso aconteceu no ano mais ou menos aí, aproximadamente 56 depois de Cristo. Então a gente observa toda essa questão. A gente observou que era uma cidade perversa, continuava perversa, os falsos mestres continuavam mais falsos, mas a igreja se tornara mais santa e consistente. Por quê? Começa a ter uma melhora. Alguns teólogos, historiadores, comentaristas vão afirmar que houve uma melhoria na questão comportamental da igreja, tá bom? Por causa da primeira carta. Mas a rejeição com o apóstolo Paulo aumenta. Por isso ele envia essa segunda carta. Então ele conseguiu resolver o problema, corrigiu o primeiro problema, mas na segunda carta é uma carta mais da questão de se defender. Então ele diz assim, eu amo vocês, gente, eu amo vocês falando de mim. Do capítulo 1, um esboço, do 1 ao 7, Paulo queria expressar sua alegria pela reação favorável, da igreja ao seu ministério, porque ainda tinha alguns que estavam lá. Capítulo 8 e 9, relembrar os crentes de seu compromisso para com a oferta cristã da Judéia. Então, como é que eu vou dividir? Vai existir, do capítulo 1 ao 7, um grupo que aceitava Paulo. Capítulo 8 e 9 vai falar da oferta. Do 10 ao 13 é Paulo defendendo sua autoridade apostólica contra os falsos apóstolos que enganavam a igreja com falsas doutrinas e influenciavam negativamente a igreja. Professor, quais as lições que a gente tira aí dessa carta aos Coríntios? Vamos lá. Eu anotei aqui pelo menos 3 importantes. Primeiro, amar sem ser conivente com o erro. Então, Paulo amava a igreja que ele gerava pela sua viagem missionária em Cristo, mas ele zelava também pelo seu vínculo com aqueles irmãos. Então, a primeira carta foi enviada provavelmente através de Timóteo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, você vai observar isso. Então, a primeira carta, a primeira lição que a gente aprende é que Paulo ama sem ser conivente com o erro, tá bom? Tá escrito, quem ama, corrige, gente. Quem ama, corrige. Então, Paulo amava, mas também zelava pelaquela igreja. Primeira lição. Segunda lição, ser obreiro, ser líder, é estar disposto a sofrer perseguições internas. Paz, meus senhores, a maior oposição não é de fora, é de dentro. Aprendemos com essa carta segunda aos Coríntios, que com Paulo nós não estamos livres de enfrentar oposições na vida cristã e no trabalho do Senhor. Ninguém está livre de passar por tristezas, angústia, perseguições. Acredita-se, tendo um olhar até mesmo psicológico, psicanalista, Paulo estava um pouco decepcionado e até mesmo depressivo por causa daquele povo em Corinto, irmãos. Isso mexeu com o ânimo do apóstolo. Aí a gente vai aprender mais na frente que a igreja aos Filipenses, que é a igreja da alegria de Paulo. Enquanto Corinto ele está sofrendo, triste, cabisbaixo, depressivo, lá em Filipenses ele vai se alegrar com as notícias de lá. Então, isso é ser obreiro. Sofrer perseguição aqui, ser aceito ali, ser abraçado aqui, ser apunhalado ali, ser erguido aqui, ser vendido ali. Então, essa é a vida do obreiro. E por último, Paulo não tomou todos por algum. Ou seja,
Apesar de tudo, o apóstolo Paulo sabia que havia crentes fiéis em Corinto. Então ele não tinha entrado pelo caminho da murmuração e da rebeldia. Paulo não vai generalizar o caso. Ele vai pontuar, é aquela questão do líder. Eu não vou dizer que a igreja está errada. Eu vou dizer quem é que está errado. Quem comete aquilo. E exaltar, glorificar Deus e vamos dizer assim, elogiar quem está fazendo o que é certo. Então, Paulo ele não tomou todos por alguns. Então, nunca generalize a igreja. Então, se alguns pecaram, não diga que é a igreja que está em pecado. Isso é um grande erro de alguns. Tá bom? Querer generalizar. Trate o problema específico. Tá bom? Então, a gente assim encerra essa aula, né? Que nós tivemos aí de número 9, falando sobre a primeira epístola aos primeiros e segundos Coríntios. Que Deus vos abençoe, que vocês possam utilizar essa carta de forma correta, entendendo o que aconteceu naquela igreja aos Coríntios, compreendendo o propósito de cada carta, para que vocês possam fazer uma boa interpretação, uma boa aplicação e ser um grande obreiro e líder dentro da obra de Deus. Então, até a próxima aula, que Deus vos abençoe.